Você acha que conhece o significado da palavra medo? Imagina só, você tá andando numa floresta, tranquilo, quando do nada ouve algo que faz seu estômago virar. Você se vira e uma criatura do tamanho de um ônibus, com dentes imensos, está te encarando. E o pior, você sabe que não tem como escapar. Hoje vamos desenterrar alguns dos dinossauros mais terríveis que já pisaram nesse planeta. Carnívoros e herbívoros tão aterrorizantes que fariam qualquer um pensar duas vezes antes de atacar. Prepare-se porque essa jornada vai te fazer agradecer por viver na era humana. Ficou curioso? Então vamos nessa. Tiranossauro Rex. Quando você pensa em um dinossauro, qual imagem vem à mente? Eu aposto que é ele, o Tiranossauro Rex. Esse dispensa comentários, o carniceiro supremo que reinou absoluto no final do Cretáceo. Mas esse não era só mais um predador grande, era a máquina de matar mais eficiente que a natureza já criou. Com seus 12 metros de comprimento e um peso que podia chegar a 9 toneladas, o Tiranossauro era tão pesado quanto um caminhão, mas conseguia correr a 40 km por hora quando necessário. Sua mordida foi a mais poderosa de todos os tempos, com a força de até 57.000 newtons, suficiente para esmagar o crânio de um triceratops adulto como se fosse uma noz. E aqui tá o detalhe mais assustador, talvez ele não matasse suas presas rápido, ele mordia, segurava a presa e esperava ela sangrar até a morte, enquanto assistia com aqueles olhos frontais que enxergavam em 3D como um caçador nato. Mas o que realmente fazia o Tiranossauro o rei dos pesadelos pré-históricos era sua combinação única de características. Seus braços curtos não eram inúteis, podiam segurar presas com uma força de mais de 200 kg cada. Seu olfato era tão apurado que detectava carne podre a quilômetros de distância e tinha um dos maiores cérebros entre os terópodes, tornando um caçador calculista e implacável. Gigantoraptor. Imagine um dinossauro que parece ter saído de um pesadelo distorcido da natureza, com 5 metros de altura e 8 metros de comprimento, 2 toneladas de músculos revestido por penas brilhantes e um bico curvado como um gancho de açougueiro. O Gigantoraptor era a prova viva de que a evolução às vezes cria aberrações magníficas e terrivelmente mortais. Descoberto na Mongólia em 2005, esse gigante emplumado desafiava todas as expectativas dos paleontólogos. Era 3 vezes maior que qualquer outro oviraptorsauro conhecido. Seu comportamento era tão misterioso quanto aterrorizante. Ao contrário dos seus primos menores que comiam plantas, o Gigantoraptor tinha todas as armas de um super predador. Garras dianteiras de 30 centímetros, capazes de eviscerar uma presa em segundos, pernas traseiras musculosas que permitiam perseguições curtas, mas explosivas, e um pescoço longo e flexível que lhe dava um alcance de ataque assustador. Mas o que realmente fazia o Gigantoraptor uma visão de pesadelo era sua aparência única. Seu corpo inteiro era coberto por penas primitivas que poderiam ser vibrantemente coloridas. Imagine uma criatura do tamanho de um elefante, com padrões de cores chamativos como um pássaro exótico, rugindo enquanto avança em sua direção. Seus braços eram anormalmente longos para um terópode, terminando com 3 dedos equipados com garras que pareciam facas. E embora tivesse um bico sem dentes, análises biomecânicas sugerem que sua mordida poderia esmagar ossos com facilidade, talvez até mais eficientemente que muitos terópodes dentados. Utahraptor. Enquanto a maioria dos dinossauros reinava sob a luz do dia, o Utahraptor preferia as sombras da noite, e essa preferência o tornava infinitamente mais aterrorizante. Com seus 6 metros de comprimento e 700 kg de pura musculatura, esse raptor gigante era o equivalente pré-histórico de um assassino em série, especializado em ataques silenciosos e mortais. Sua arma mais icônica, uma garra em forma de foice de 38 centímetros em cada pé, não era apenas para show. Estudos mostram que ele usava essas lâminas naturais como facas, saltando sobre presas e infligindo golpes precisos que cortavam artérias vitais ou perfuravam órgãos internos. Mas o que realmente diferenciava o Utahraptor era sua adaptação única à caça noturna. Seus grandes olhos, analisados a partir de moldagens cranianas, sugerem uma visão excepcional em condições de pouca luz, enquanto seu corpo coberto por penas não apenas o mantinha aquecido nas noites frias do Cretáceo, mas também ajudava a amortecer o som de seus passos, tornando-o visualmente invisível até que fosse tarde demais. O comportamento de caça do Utahraptor era tão eficiente quanto brutal. Ao contrário de predadores solitários como o Tiranossauro, evidências fósseis sugerem que ele caçava em bandos organizados, usando táticas de emboscada que lembravam lobos modernos, só que em uma escala gigantesca. Teresinossauro.
No mundo de predadores com dentes afiados e mandíbulas poderosas, o Therizinosauro surgia como uma aberração assustadora, um pesadelo evolutivo que desafiava todas as regras da natureza, com seus 10 metros de comprimento e garras dianteiras que atingiam impressionantes 1 metro de comprimento. Essa criatura parecia ter saído de um filme de terror. O mais intrigante é que ele era tecnicamente herbívoro, mas qualquer predador que subestimasse esse gigante por sua dieta pagava com a vida. Seu corpo bizarramente desproporcional, com pernas traseiras robustas, um torso largo e aqueles braços descomunais terminando em garras curvadas como lâminas medievais, o transformava no equivalente pré-histórico de um assassino com garras de aço, o verdadeiro Wolverine. Paleontólogos acreditam que essas armas monstruosas serviam principalmente para alcançar vegetação alta, mas reconstruções mostram que em um único golpe lateral poderia abrir um predador do pescoço ao ventre com uma facilidade cirúrgica. O Therizinosauro era uma contradição ambulante. Seu focinho sem dentes e bico córneo sugerem hábitos pacíficos, mas sua massa corporal de 5 toneladas e aqueles membros dianteiros absurdamente musculosos o tornavam capaz de desmembrar um T-Rex juvenil em segundos. A descoberta de marcas de luta em fósseis de Tarbosaurus mostram feridas perfeitamente compatíveis com as garras do Therizinosauro, prova do que, quando provocado, esse gigante se transformava no mais terrível dos adversários. Megaraptor. Se existisse um dinossauro que merecia o título de pesadelo feito de carne, esse era o Megaraptor, uma máquina de matar tão especializada em violência que fazia outros predadores parecerem amadores, com seus 9 metros de comprimento e um par de garras dianteiras que pareciam espadas curvas de 40 centímetros cada. Esse terópode era a encarnação de um pesadelo evolutivo. Ao contrário da maioria dos raptores, que dependiam das garras dos pés, o Megaraptor desenvolveu uma abordagem única, terrivelmente eficiente. Seus braços eram anormalmente longos e musculosos, terminando em dedos equipados com aquelas lâminas naturais que podiam rasgar a carne com facilidade. Sua técnica de caça provavelmente envolvia agarrar a presa com essas garras mortais e puxá-la para dentro de seu torso poderoso, onde uma boca repleta de dentes serrilhados terminava o trabalho. Um abraço mortal que poucas criaturas poderiam sobreviver. O que tornava o Megaraptor particularmente aterrorizante era sua velocidade e agilidade de um raptor pequeno, mas com tamanho e força de um predador de topo. Suas pernas longas sugerem que podia correr a velocidades impressionantes, enquanto seu esqueleto leve, porém resistente, indicava uma incrível capacidade de manobra. O Megaraptor não era apenas um predador eficiente, era um verdadeiro artista do terror, especializado em infligir o máximo de dor com o mínimo de esforço. Xantugossauro. No mundo do Cretáceo, repleto de predadores famintos, o Xantugossauro surgia como verdadeira fortaleza ambulante, um colosso de 15 metros de comprimento e 15 toneladas, que transformava a simples sobrevivência em uma declaração de guerra contra qualquer coisa com dentes. Esse titã do Cretáceo superior não era apenas grande, era construído como um veículo blindado natural, com um crânio espesso de 1,5 metros que funcionava como um arite orgânico, pernas colunares capazes de esmagar ossos com pisadas acidentais e uma cauda poderosa que poderia quebrar a costela de um tiranossauro com um único golpe lateral. Mas o que realmente tornava esse hadrossaurídeo diferente era o seu comportamento defensivo. Evidências fósseis mostram que viviam em manadas imensas, transformando-se em verdadeiros exércitos pré-históricos que marchavam pelas planícies da China atual. O design corporal do Xantugossauro era uma obra-prima da evolução defensiva. Suas vértebras eram extraordinariamente reforçadas para suportar impactos brutais. Suas omoplatas largas protegiam órgãos vitais e seus quadris massivos davam-lhe um centro de gravidade quase inabalável. Marcas de dentes em fósseis mostram que mesmo os tiranossaurídeos asiáticos, como os Zhucheng-tiranos, pensavam 2 vezes antes de atacar um Xantugossauro adulto. Os poucos que tentavam frequentemente terminavam com costelas quebradas ou crânios fraturados pelos golpes devastadores de suas cabeças ossudas. Ceratossauro. No Jurássico Superior, quando os primeiros predadores começavam a dominar a cadeia alimentar, o Ceratossauro surgia como uma das criaturas mais distintamente aterrorizantes, um pesadelo ambulante armado com chifres, dentes serrilhados e uma agressividade lendária. Seus 6 metros de comprimento e 1 tonelada de músculo puro, foi um terópode que pode não ter sido o maior de seu tempo, mas certamente era um dos mais visualmente intimidantes. Seu crânio é ornamentado com uma saliência óssea nasal, 2 chifres proeminentes acima do olho, lhe davam uma aparência
aparência demoníaca, enquanto suas mandíbulas repletas de dentes curvos e serrilhados, alguns atingindo os impressionantes 15 centímetros de comprimento, eram perfeitos para rasgar a carne com eficiência brutal. Mas o que realmente diferenciava o ceratossauro era seu comportamento imprevisível. Evidências fósseis mostram que ele era um caçador solitário e extremamente territorial, atacando qualquer coisa que considerasse uma ameaça, incluindo outros predadores de porte similar. A anatomia do ceratossauro revela uma máquina de matar altamente especializada. Suas vértebras leves, mas extremamente resistentes, permitiam movimentos rápidos e ataques surpresas, enquanto seus braços, embora curtos, terminavam em garras afiadas, capazes de agarrar presas com uma força considerável. Seu método de caça provavelmente envolvia emboscadas rápidas, usando sua velocidade máxima, estimada em 30 a 35 km por hora, para surpreender presas antes que pudesse reagir. Enquanto o alossauro, seu contemporâneo mais famoso, dependia do tamanho e força bruta, o ceratossauro era o equivalente pré-histórico de um assassino especializado, mais ágil, mais imprevisível e visualmente mais intimidante. Seus restos fossilizados frequentemente mostram sinais de ferimentos curados, indicando uma vida de combates constantes contra presas e rivais. Esses monstros provam que a pré-história era um lugar onde apenas os mais brutais sobreviviam. Cada um deles, à sua maneira, reinou como o ápice do terror em sua época. E se algum dia a ciência trouxer dinossauros de volta, bem, é melhor torcer para que esses permaneçam extintos, porque no fim, nós, humanos, nunca seríamos os caçadores nesse mundo, seríamos as presas. Gostou dessa viagem ao passado? Deixe seu like, se inscreva para mais aventuras pré-históricas e comente qual desses dinossauros te daria mais medo em uma floresta. Um abraço e até a próxima.